Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje a gente vai continuar trabalhando com o Ghost of Tsushima, o novo jogo da Sucker Punch. Ele tem uns 15 ou 20 dias, talvez, de lançado e a gente continua falando de samurais, beleza? Para começar, então, lembra aí de se inscrever no canal, deixar o seu like e tarefa de casa para vocês, gente. Deixe uma pergunta sobre samurais que eu respondo no próximo vídeo daqui a uma semana, 15 dias, mais ou menos. Maravilha? Então, dito isso, vamos fazer o de sempre. Se segura aí na cadeira, aperta bem o seu cinto e partiu aula de história, galera. Falou! Bom, galera, considerando que esse game ainda é muito recente, eu estou usando cenas das primeiras horas de jogo e, na medida do possível, tentando evitar grandes spoilers da história. Nada que não tenha saído em trailers e coisa desse tipo. Maravilha? Para variar um pouquinho, vou complementar esse vídeo também com ilustrações, fotografias e o que mais eu precisar aí enquanto a gente vai fazendo a aula caminhar. Bom, o que vocês estão vendo aí na tela são diálogos onde o jogo vai criando a separação entre o comportamento supostamente honrado dos samurais e os caminhos tortuosos que o Jin acaba trilhando em nome da necessidade para repelir a invasão mongol. E aí eu lembro que samurais aparecem no período Heian, no século VIII. Nessa época são pouco mais do que soldados mercenários treinados, beleza? O nosso samurai pautado em honra só aparece cerca de 400 anos depois, ou seja, no século XII. Estamos chegando pertinho da época do jogo aqui. O Bushido, por outro lado, que é um manual de conduta, só surge lá no século XVII, bem longe. Seja como for, a raiz etimológica da palavra samurai aponta pra gente a expressão servir ao lado de alguém, o que ajuda a solidificar o conceito do samurai como alguém que está intrinsecamente vinculado a um determinado tipo de hierarquia. O tipo de samurai que a gente tem aqui no Ghost of Tsushima é um modelo baseado em serviço, onde você vai ter lealdade ao Shogun e ao Daimyo como valores máximos. Ainda que temporalmente correta, essa versão do jogo ainda é idealizada, porque ela me parece estar olhando para os samurais da Era Edo. Começa lá em 1603 e vai até a restauração Meiji, em 1868. Os samurais da Edo Jidai, ou seja, do período Edo, teriam convivido com crescimento econômico, florescimento cultural, política externa isolacionista e ausência de invasões e conflitos internos. Esses conflitos internos, aliás, são típicos também do Sengoku Jidai, a época que o Japão está dividido em facções, vamos dizer assim, muito fortes, e elas estão em choque uma com a outra o tempo todo. O ponto é, esses samurais aí da Era Edo, da estabilidade, teriam tido muito mais tempo do que os seus antecessores para se dedicar ao pensamento filosófico, aos estudos em geral. Então, um momento temporal, histórico, vamos dizer assim, muito diferente do nosso game aqui em 1274. Bom, focando aí no século XIII, senão eu perco o prumo aqui das coisas, a gente está falando de samurais que nem sempre possuem estabilidade financeira e emprego. São tempos difíceis de invasão, de guerra e tal. Então, nesse caso aqui, é muito comum a existência de ronins, que são samurais sem mestre. Mais uma vez, galera, raiz etimológica ajuda a gente a estudar a história demais. No caso dos ronin, a gente está falando literalmente de os homens onda, ou as pessoas à deriva. E como eu falei no vídeo anterior, samurai não tem terra, não é necessariamente nobre, mas certamente está algum degrau acima dos camponeses comum. Na prática, esses caras vão ser uma espécie de força policial que vai funcionar como os olhos e ouvidos dos seus senhores, geralmente os daimyos. Massa? Eu usei essa cena aí do corte dos bambus para lembrar que o treinamento para os samurais começa cedo. Aos 3 anos de idade já temos meninos usando o boken, que é a espada de madeira. Aos 10, esses caras vão ser enviados para escolas especializadas onde se aprende filosofia, espiritualidade, literatura e as muitas subdivisões de artes marciais, estratégias de combate e assuntos relacionados. Eu não me esqueci das mulheres, gente, porque sim, existem samurais mulheres, beleza? Questões de gênero e papéis sociais são muito rígidos no Japão desse período, e considerando que a gente tem boas personagens femininas dentro do game, isso fica para um vídeo futuro aí. Mas
Bom, de volta ao treinamento, eu coloquei o Jin observando a natureza e compondo um haiku, que é um poema tipicamente japonês. Ele vai ter 17 fonemas agrupados em 3 versos, num formato 5-7-5 para os fonemas, beleza? Haiku rolando e a gente aqui estudando mais uma expressão idiomática que resume muito bem a questão do estudo. É o Bunbu Ryodo, que significa uma parceria entre a pena e a espada. Essa ideia já está presente no Japão do século XIII e a gente vai ter diversas referências, vamos dizer assim, a esse samurai de tipo ideal, hábil nos 2 campos. Por exemplo, no Heike Monogatari, que é o Canto dos Heike, é uma compilação em prosa de relatos orais recitados por monges viajantes, geralmente acompanhados pelo som do biwa. Conforme vocês estão vendo aí na tela, tem algumas referências a isso dentro do game também. Eu sou suspeito porque eu sou um historiador da cultura, então eu já fui direto no biwa para dar uma olhada e descobri que ele é um instrumento de uma deusa chamada Benten. Ela é a divindade da música no shintoísmo e também a divindade responsável pela eloquência, a poesia e a educação. Mas, já que a gente está falando então de estudo e passando um pouquinho pela religião, aproveito aí para mostrar uns templos e santuários nos quais o Torii, que é esse gigantesco portão que vocês estão vendo na tela, serve como marco. Ele vai ser um divisor entre o espaço comum e o espaço do sagrado. Aliás, o confucionismo e o zen budismo acabaram servindo como luvas para a identidade da classe samurai. Bem rapidamente para a gente não perder o foco. A hierarquia e o respeito aos mais velhos são alguns dos pilares do confucionismo, o que na prática ajudou a solidificar os laços de lealdade entre os samurais e seus senhores. Do outro lado, o Zen trouxe a meditação e o estado de calmaria interior necessários para uma vida de perigo e de morte iminente. E por fim, para a gente fechar, o budismo é a camada de conforto para o ciclo de vida e reencarnação, de modo que esses caras possam se lançar em batalha. Gente, indo para os finalmente aqui do vídeo e me dando uma desculpa para falar um pouquinho de armas e armaduras, porque na real eu acho que é o que todo mundo está esperando no vídeo de samurais, convém lembrar o seguinte: de acordo com o período, esses equipamentos vão ser muito diferentes mesmo. De uma maneira bem panorâmica, nossa linha histórica de equipamento samurai começa com lanças, depois ele vai para o arco e flecha, o combate montado vai ser uma coisa extremamente importante, e só mais tarde ele vai chegar no par de espadas dos samurais aqui do game. Esse par, aliás, tem o nome de Daisho, que é literalmente grande e pequeno, se referindo ao comprimento das espadas que eram efetivamente o símbolo dessa fatia da sociedade. No game a gente pode inclusive customizar vários desses equipamentos, embora eles não sejam historicamente precisos, a gente tem que ter um bate-papo sobre o katana, se o certo é o katana ou uma tachi, mas tudo bem, eu falo disso num vídeo depois só de equipamento, porque eu queria falar de armaduras. As armaduras que a gente vai vendo aí na tela geralmente vão ser fabricadas de couro e ferro e algumas vezes vão ter tiras de bronze também. Os camponeses, por outro lado, vão usar peitorais com papel e algodão trançados e cobertos com laca. Os samurais da nossa imaginação usam aquela armadura gigantesca que a gente vai chamar de Oioroi, que é a grande armadura, um conjunto de quase 30 quilos composto por saia, couraça, ombreira e elmo. Além do estilo pessoal, a gente vai ter alguns padrões geométricos indicando a heráldica ou a filiação a um determinado grupo político-militar. De forma geral, marcações com vagalumes eram bastante populares porque esse inseto supostamente não consegue voar para trás, indicando então a mentalidade samurai de não retroceder mesmo diante do perigo. No game, o símbolo da família Sakai aparece na armadura do pai do Jin e também na espada que a gente acaba herdando. O elmo era chamado de kabuto e era feito de aço e ferro, com elementos decorativos diversos que mostram pra gente status social, fama, personalidade e as ligações familiares do seu portador. A gente vai ver isso em alguns personagens de posição social mais elevada em vários momentos do game. Historicamente falando, a gente tem também as máscaras, ou no caso do Jin, uma meia máscara. Esse equipamento serve para aliviar o peso do elmo e ele vai ser feito de ferro e couro, geralmente com acabamento em laca, como esse do interior vermelho que eu estou mostrando aí no vídeo.
Algumas dessas máscaras, inclusive, gente, tinham bigodes e cavanhaques, o que indica para nós a grande variedade de acabamentos, cores e design, sempre se unindo para fazer uma mistura de proteger o usuário, desviar a atenção para o rosto do portador e assustar os inimigos. Infelizmente, eu ainda não achei nenhuma com bigodes e cavanhaque para eu poder mostrar aqui no jogo, embora a gente tenha exemplares históricos preservados aí nos museus. É importante a gente lembrar que esses modelos também têm pequenos furos no queixo para que o suor pudesse escorrer. As máscaras geralmente tinham também pinos de fixação no capacete, mas também podiam ser presas ao rosto, como a gente vai vendo aí no caso do Jin. Bom, gente, eu ainda tenho muito a dizer sobre samurais, esse assunto é muito vasto e não vai caber num vídeo só, é claro. Então vamos fazer o seguinte, igual a gente combinou lá no início do vídeo, deixa as suas dúvidas aqui, eu vou compilar tudo junto com a galera do Instagram e depois eu monto um só fazendo o FAQ, assim, tipo assim, o fato ou o fake das dúvidas mais legais ou das afirmações mais legais. Tranquilo? Aproveita também, já que você está com a mão na massa aí, para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com a galera que pode estar interessada. Retomando a velha tradição aqui do História com o Jorge, tá aqui mais um trechinho de livro, dessa vez é o Japan as It Is, é um livro um pouquinho antigo, dá para ver ele amareladinho aqui, mas muito legal, ele é bilíngue, evidentemente eu só leio a parte em inglês, mas ele é bacana porque em cada página você tem como se fosse um verbete sobre sociedade japonesa em geral, e aí ele passa por geografia, por história, por questões políticas, por mitologia, por cultura e determinadas coisas de como é que se cumprimenta, como é que se despede e tal. Então vale a pena, é um negócio legal ter em casa, não só do Japão, mas para outros países também. O verbete que eu estou dando uma olhada é o verbete sobre o katana. E vou fazer a tradução simultânea aqui rapidinho do inglês. E ele diz o seguinte: apesar da paz ter prevalecido na era Edo, a espada continuou sendo um símbolo dos bushi, ou seja, dos guerreiros, e da sua ética baseada no confucionismo. Usar espadas na cintura era um privilégio de classe restrito aos samurais e proibido para os mercadores e para os camponeses. De fato, a espada serviu como símbolo e instrumento de dominação dos 10% no topo, quer dizer, o samurai, o shogun, o daimyo e tudo mais, diante dos outros 90% que estavam basicamente ocupados com comércio e agricultura. Acho muito bacana essa leitura aqui, quando ele toca no ponto de, olha, é um instrumento de guerra, mas também ele é um instrumento de dominação social, um símbolo de status, carregar isso aí na cintura. Maravilha? Então, vamos ficando por aqui, um abração para todo mundo, faz aí o seu distanciamento social, se possível, fique em casa também, se der, e racha de estudar, galera. Falou!